Isto é um ponto importante. Por que isto ocorre? Porque entende o Banco Central que a taxa Selic adequada para a inflação é essa e ela, portanto, tem que retirar uma certa quantidade de valor de liquidez da economia e o faz da maneira enfim, que entende a mais correta. A deputada Jo colocou várias questões, uma é, no fundo, a questão da política monetária. Eu não vou fazer comentários específicos, porque entendo que para isso tem o Banco Central, cabe a eles explicar a sua política. Agora, com relação aos estados e municípios, eu quero sim fazer alguns comentários importantes e também sobre a política fiscal que nós fazemos. Porque foi perguntado uma coisa, qual é o objetivo, afinal? É só gerenciar melhor? Alguém perguntou. Eu acho que foi o deputado Ivan ou o deputado Paulo Romis. O objetivo é que o Brasil possa tomar decisões como as que tomou este ano. Esse ano de 2009, nós diminuímos o primário. Diminuímos com absoluta consciência do que estávamos fazendo. Ou seja, esse ano precisa arrecadar menos, para isso diminuímos tributação, e precisa manter o conjunto dos investimentos e fazer com que os investimentos ocorram, porque se não fizermos isso, a economia brasileira vai ir mal. Tomamos essa decisão e diminuímos o primário. O Brasil pode fazer isto. O Brasil hoje tem autonomia para isso, porque a relação dívida-PIB caiu. Em outros tempos, ele não podia. Ele criou esta autonomia. Não é que não podia, me permita, doutor Arno, não é que não podia, é uma escolha. O Palocci levou o superávit primário a 6% do PIB, gente. Porque quis, porque tinha força política para fazer o contrário. Mas o fato não é assim, não é são que obrigados a no fazer. ano da crise internacional, o Brasil pôde diminuir seu primário. E o fez de forma, e aqui eu quero falar da federação, o fez com um conjunto de impactos importantes na economia. Um deles é federativo, mas só antes eu não posso deixar de falar do BNDES. A Secretaria de Tesouro Nacional emprestou 100 bilhões de reais para o BNDES. 100 bilhões de reais para fazer investimentos. Se ela fez isso, é porque a nossa capacidade de gerenciamento da dívida hoje é bem melhor do que no passado. No passado, eu tenho certeza que o Brasil não podia fazer isso, porque se fizesse isso, os juros explodiam. Hoje o Brasil pode fazer isso. Por quê? Porque nós temos caixa para isso, porque nós temos um gerenciamento da dívida para isso, porque a dívida foi alongada, e ao ser alongada, nós temos essa tranquilidade, e o Brasil precisava crescer. Aí o Secretaria Nacional prestou 100 bilhões para o BNDES. Não faltou recursos para que as nossas empresas investissem. Isso ajudou na crise. Os nossos estados e municípios, nós tratamos da seguinte forma, deputada. Os municípios receberam já 2 bilhões de reais extraordinários nesse ano de 2009, em função da queda do FPM. Nenhum município brasileiro receberá um centavo a menos em 2009 do que recebeu em 2008. E isso já custou à União 2 bilhões de reais. Isto é primário a menor. Criticam muito que o primário esse ano está melhor. Eu, em geral, a imprensa e alguns setores tem criticado muito. A opção do país, ele está pagando os municípios. Por quê? Se ele não fizesse isso, muitos municípios não teriam condição de pagar folha. Muitos municípios teriam... Bom, isso não está acontecendo. Por quê? Porque a União está pagando a diferença. Ela está pagando 2 bilhões a mais. Os estados, nós criamos 2 linhas especiais através do BNDES, respectivamente de 4 bilhões de reais e de 6 bilhões de reais, portanto, de 10 bilhões de reais. Para quê? Linhas emergenciais colocadas à disposição dos estados, através do PEF, um programa emergencial, para que eles possam enfrentar a crise, tanto do FPM, quanto do FPE, no caso, desculpa, quanto alguns das suas próprias receitas que tiveram diminuição. Então, isto foi feito com um objetivo anticíclico, ou seja, há uma crise, bom, estados são maiores, obviamente eles têm condição de pagar mais na frente isso, então não foi feita uma transferência como foi feito no caso do município, foi feito um empréstimo, mas foi feito um empréstimo em valor significativo, no caso 10 bilhões de reais. Então, veja, é um conjunto de intervenções
que o Brasil pode fazer, e ele pode fazer porque a relação dívida-PIB vem caindo, ele pode fazer porque ele melhorou o seu gerenciamento de dívida. Senhor secretário, me permita, apenas para tirar uma dúvida que ficou. Vossa Excelência colocou que o Brasil pode se dar o luxo de ter uma opção, diminuir o primário, fazer um repasse maior no momento de necessidade, notadamente dos pequenos municípios, e ninguém vai ficar com menos do que recebeu de direito o ano passado. Mas o fato é que houve uma negociação, estados, municípios e a União absorveu essa dívida de estados e municípios, e agora está se passando, pelo menos, não sei se vai ser só isso, mas pelo menos 1 bilhão a mais para os municípios. 2 bilhões já. 2 bilhões a mais. 2 bilhões a mais. Já foram 2 bilhões. Para os municípios. Como é que fica essa questão depois? Os municípios terão que restituir isso? No caso dos mais ainda, só para completar, então, aí, da renegociação feita, do pacto que foi feito com a União absorvendo essa dívida toda, os municípios e os estados estão pagando a sua parte para o Tesouro, ou eventualmente isso vai acabar sendo, vamos dizer assim, acumulada essa dívida toda pela União? Essa era a pergunta que eu gostaria que vocês pudessem esclarecer em complemento às demais. Então, na linha, eu agradeço, porque permite até um complemento que eu ia fazer nesse sentido. Não só nós fizemos esse programa emergencial para os estados, como felizmente nós já desde 2007, 2008, vínhamos, dado a melhora da situação fiscal dos estados e dos municípios, nós vínhamos ampliando os limites de endividamento dos estados e municípios que podiam, obviamente respeitando o LRF. Então, muitos estados e municípios, eles tiveram a condição de, justamente no momento da crise, estar com financiamentos recentemente aprovados pelo Tesouro e por instituições financeiras, algumas internas ou multilaterais, né, no caso do Banco Mundial, BID e também a CAF, e isto é um elemento importante de enfrentamento de crise, porque permite a eles uma folga no momento em que a receita tinha caído, né, em função da crise. Então, felizmente, nós, em 2007 e 2008, tendo percebido uma melhora fiscal impressionante dos estados e municípios, aumentamos os seus limites de endividamento. Com isso eu estou dizendo o quê? Que é sustentável o endividamento dos estados e municípios. Muitas vezes teve gente no Brasil que dizia o seguinte: a dívida dos estados e municípios é impagável e ela não será sustentável no tempo. O que se demonstrou é que isso não era verdade. A maior parte dos estados e municípios melhorou a sua relação dívida em relação à receita, e mesmo com a crise, essa situação continua absolutamente tranquila. Nós somos muito sem dificuldades de pagamentos, sem inadimplências maiores, e estamos equacionando, através dos programas anuais que fazemos com os estados, na nossa visão,